Se você tá querendo fazer um mangá, sabe que é muito difícil passar as ideias que a gente tem ou na cabeça ou num roteiro ou algo assim para as páginas em si, porque o sistema é bem diferente. Geralmente quando a gente tem essas ideias, elas vêm numa sequência ali ininterrupta, mas quando a gente vai colocar aquilo em páginas, e principalmente quando a gente tem um limite de páginas pré-estabelecidos para cumprir, é muito difícil a gente fazer essa transição do roteiro para as páginas. Exatamente isso que eu vou te ajudar a fazer hoje. Hey galera, meu nome é Jason, sou autor de mangás aí, quadrinista, mangaka, chama como você quiser, ilustrador, e a gente faz aqui esse canal no YouTube onde a gente foca na criação, produção do seu próprio mangá. E como a gente tá tendo um concurso aí patrocinado pela XP-Pen, eu tô fazendo uma série de vídeos semanais onde eu explico e falo um pouco mais sobre a produção de mangá, para dar dicas aqui práticas para você já usar aí na sua participação e fazer a sua inscrição ali no concurso, ter chance de ganhar prêmios incríveis. Se você não faz ideia do que eu tô falando, mas ficou curioso e quer ver os prêmios, dá uma conferida no link aqui nos cards para você ficar por dentro do concurso, mas continua aqui comigo para entender como estruturar as páginas do seu mangá. Eu tô trabalhando aqui com um limite de páginas de 20 páginas, o concurso vai até 21, mas como muitas pessoas gostam de fazer a capa no mangá, e a capa sim conta como uma das páginas do concurso, então eu vou trabalhar aqui mais ou menos com 20 páginas. 20 páginas também é muito próximo ali do que a gente costuma ter em capítulos de mangá, então as dicas que eu vou falar aqui servem também para você que está fazendo uma série aí onde cada capítulo seu tem por volta aí de 20 páginas, né, tanto variando um pouco para mais quanto variando um pouco para menos. Mas obviamente eu estou focando aqui principalmente no one shot, então eu vou falar da estrutura de uma história completa como um todo e como encaixar essa estrutura dentro aqui de 20 páginas. E para falar de estruturar a sua história dentro de uma quantidade específica de páginas, a gente tem que falar sobre uma das estruturas mais clássicas de roteiro que existe de todos os tempos, e mesmo histórias que tentam fugir um pouco dela, na verdade só invertem, mas acabam tendo que ter essa estrutura de alguma forma. A ordem que você vai colocar isso pode até variar, mas ter essas três coisas é fundamental porque ela é a estrutura básica de qualquer história. Eu estou falando da estrutura de 3 atos, que é como a gente dividiria uma história para ela ter 3 partes ali, onde cada parte focaria em um objetivo do autor para com o leitor. Não é um objetivo do personagem, é um objetivo da contação de histórias mesmo, propriamente dito. Esses 3 atos seriam um ato de apresentação, sendo o primeiro, o de desenvolvimento e o de conclusão. Então qualquer história vai ter mais ou menos esses 3 atos. O primeiro é você contextualizar o leitor em onde que ele está inserido, a apresentação. O segundo é desenvolver um conflito, uma trama, uma ideia, uma história, qualquer coisa que seja, mas você vai desenvolver aquilo para caminhar para um final, que é início, meio e fim. Início apresentação, meio desenvolvimento e fim a conclusão daquilo que foi desenvolvido, que envolve geralmente aquilo que foi apresentado. Então qualquer história vai ter mais ou menos isso. Estava eu andando na rua até que, sei lá, eu tropecei na guia e caí no chão. Então, apresentação, eu na rua. Você conhece quem sou eu, você sabe que é a rua. Eu tropecei na guia, desenvolvimento da ação de caminhar na rua, e eu caí no chão, conclusão ali do desenvolvimento, que foi o fato de eu ter tropeçado. Então qualquer história, qualquer coisa que você conte vai ter essa estrutura. Se você quer colocar a apresentação mais pro meio, para dar uma sensação de que o leitor já entrou numa ação e deixar ele um pouco perdido, para depois apresentar, você pode fazer isso, mas não muda o fato de que em algum momento a sua história vai ter apresentação. Você quer começar do fim e depois mostrar como que chegou até aqui, né? Então você vai começar da conclusão e depois vai partir para a apresentação e desenvolvimento, beleza, mas você vai ter uma apresentação, porque em algum determinado momento o seu leitor vai ter que se contextualizar para entender o que está acontecendo. Em algum determinado momento, as coisas que foram apresentadas vão ter que se desenvolver para chegar numa conclusão, ainda que essa conclusão esteja antes. Mas o fato de que a gente vai ter que ter essas 3 coisas na nossa história, ele é imutável e inegável. Onde você vai pôr, como você vai pôr, existem infinitas possibilidades em relação a isso. Mas entendendo que você vai ter que apresentar algo para o seu leitor, que você vai ter que desenvolver o que você apresentou, e que você vai ter que fechar tudo isso de alguma forma, é fundamental para já começar a entender como que você estrutura a sua ideia dentro de uma história e como que você vai colocar isso dentro das suas páginas. Porque entendendo, por exemplo, quantas páginas eu vou usar para apresentar, quantas páginas eu preciso para desenvolver e quantas páginas eu preciso para terminar, para concluir a minha história com o que eu quero que seja a conclusão, você vai entender muito mais facilmente
quantas páginas sua história precisa ter, ou se ela tem um limite determinado, quantas você pode usar para aquilo. E isso vai ser fundamental para, por exemplo, você saber, tá, não dá para eu fazer isso na história, tira fora, ou reduz, resume, ou peraí, vou ter mais páginas do que eu estava pensando para isso, então beleza, talvez eu possa aprofundar isso aqui mais, colocar uma ação a mais, alguma coisa assim, para dar um tchan, para dar um tempero na história. Entendendo tudo isso, vai ser muito mais fácil de você estruturar o seu mangá. E para quem é aluno do Jornada do Mangaka BR, o meu curso sobre criação de mangá tem uma aula falando só sobre a estrutura de 3 atos. Dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E se você ainda não é aluno, você pode fazer a sua inscrição aqui. Mas lembrando também que a premiação para os 3 vencedores do concurso é uma bolsa de estudos no Jornada do Mangaka BR. Então, se você fala, pô, Jason, eu queria fazer, mas eu não tenho condição e tal, quem sabe aí, faz o seu mangá, envia, submete, e quem sabe você pode ganhar uma bolsa, além das outras premiações que, como eu falei, tá no vídeo aqui dos cards. Certo, então eu fiz aqui uma divisão de 20 páginas aqui da nossa história pra gente poder fazer essa estruturação. De um modo geral, o que eu costumo pensar de maneira mais, como posso dizer, mais abrangente, mais generalizada para uma história, seria você usar aqui as primeiras 5 páginas da sua história para fazer a introdução, né? Então, para o primeiro ato, vou fazer assim para eu não ter que escrever algo tão grande. Para o primeiro ato, que seria a apresentação ali da sua história, aí a gente usaria 10 páginas para poder desenvolver essa apresentação. Então, seria o que a gente usaria ali, por exemplo, para um segundo ato, né? Então, aqui nas 5 primeiras páginas a gente mostrou quem é o personagem, o que ele quer, para poder realmente introduzir o leitor ali na história. 5 páginas para isso. Depois a gente teria o dobro de páginas para poder desenvolver o que iria acontecer. E aí, obviamente, se eu fiz essa divisão, você já sabe que as últimas 5 páginas da história são ali para o nosso terceiro ato, que seria o que concluiria a nossa história. Agora, alguns disclaimers e algumas explicações precisam ser dadas aqui para a gente poder entender principalmente alguns pontos-chave e alguns pontos de virada aqui da nossa história. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para isso ficar um pouco mais claro. Então tá, quando a gente fala que essas primeiras páginas, que as primeiras 5 páginas seriam para a apresentação, a gente também tem a apresentação do conflito da história, que, como eu já disse várias vezes, pode ser tanto um conflito físico mesmo, a apresentação de um vilão, de alguma coisa, quanto ou um conflito psicológico, algo do tipo, né? O que a gente poderia chamar de situação-problema, que é o que o personagem vai ter que resolver aqui nessa história. Então, vamos supor naquele exemplo ali, bobinho que eu dei. Tô andando na rua e aí eu tropeço. Esse começo aqui seria para mostrar eu andando na rua e eu iria tropeçar mais ou menos, né? Ou iria começar a tropeçar mais ou menos aqui na página 5. Talvez entre a página 5 e a página 6 ou algo assim. Então, aqui seria um dos pontos de virada da trama. Eu já apresento a situação, o conflito, e aqui vai. Claro, nesse exemplo que eu dei, não dá pra você gastar 10 páginas com o personagem tropeçando, etc, né? Mas entenda que, geralmente, você vai apresentar a situação, problema, por volta aqui da passagem entre primeiro e segundo ato, porque no segundo ato já vai começar a desenvolver aquela situação. Então, um personagem que teve a sua vila atacada, você tem, por exemplo, aqui 3 páginas para mostrar como é que é aquela vila normal, 4, 5 e 6 para apresentar a situação problema, e na 6 para 7, né, ou na própria 6 mesmo, já ter uma certa decisão de esse é o caminho que a história vai seguir. Então, o personagem aqui estava vivendo feliz na sua vila. Na 4, 5 e 6 a vila é atacada, né? Ela é atacada na 4 e na 5. Na 6 termina o ataque e o personagem, por exemplo, no último quadro aqui da 6, ele decide ir atrás de quem atacou a vila, porque, sei lá, alguém foi sequestrado nesse ataque. Beleza. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Todas essas páginas aqui você vai trabalhar esse personagem indo atrás. Então, ele vai buscando pistas de quem atacou a vila, ele acha uma pista, ele chega num lugar, ele encontra a pessoa ali que foi sequestrada, mas daí acontece alguma coisa e ele não consegue resgatar ela, etc. Todas as viradas e tal que vai desenvolver vai ser aqui. Geralmente aí na página 15 e 16, né? Não exatamente por ser a 15 e 16, mas por ser na nossa divisão imaginária aqui. Exatamente o momento onde termina o segundo ato e vai, né, pro terceiro ato. Então, aqui a gente teria o que poderia ser considerado o clímax da história. Então, se ao longo dessas páginas a gente estava fazendo esse personagem
chegar até a personagem que foi sequestrada, eu diria que ele chega mais ou menos por volta da página 13 ou da página 12, e aí de repente o chefe daquela vila que atacou, o fodão não sei o que, acha eles ali, pega eles, e aqui na página 15 para 16 é onde a gente teria a grande luta entre os dois, que poderia se estender no terceiro ato, que seria aqui pra gente concluir, sendo ele derrotado, por exemplo, na página 17 ou 18, para que a gente pudesse ter um desfechinho aqui na 19 e na 20, que seria, por exemplo, o personagem voltando para casa com a pessoa que foi sequestrada ali e tal. Então o resgate foi concluído. E aí eu acho que é essa que é a divisão interessante para a gente entender que quando fala sobre, vou dividir 5 páginas para apresentação, 10 páginas para desenvolvimento, 5 páginas, por exemplo, para conclusão, né? E isso, como eu falei, é só um número genérico aqui que eu acho que fica interessante, mas pode ser diferente. Às vezes sua história é mais simples, então dá para ser apresentado em 2 páginas e gastar mais tempo com desenvolvimento. Às vezes o fim da sua história vai ser mais abrupto, vai ser um final aberto, então você não precisa de tantas páginas assim para conclusão, mas esses momentos de passagem são a parte natural ali onde encaminha a história para alguma outra coisa. Então não é que você vai precisar de 5 páginas só para aquele finalzinho ali da história de vamos mostrar para onde cada personagem foi, etc. Você vai usar esse terceiro ato, mas parte do terceiro ato envolve também o grande conflito final. E é isso que eu acho interessante de falar, que exatamente a passagem do segundo para o terceiro ato costuma ser o clímax, costuma ser aquele momento onde agora é o combate final. E aí o terceiro ato vai se desenvolver com esse combate final, com o momento de maior empolgação da história, teoricamente, e o desfecho, que é exatamente como que a história conclui, de fato. E aí, como eu falei, em algumas histórias você vai precisar de menos coisa, porque você já passou ali mais ou menos por todo aquele desenvolvimento, e às vezes o início do clímax, ou o próprio clímax da história, ele é relativamente curto. Em histórias onde você tem às vezes um conflito mais moral, mais interno, você às vezes vai precisar de menos páginas para ter um terceiro ato. Em histórias de ação, que geralmente gastam mais páginas, cenas de ação têm mais impacto, são cenas maiores, etc., gastam mais páginas, às vezes você vai precisar aqui de muito mais páginas nesse final, né, para poder fazer ali o seu terceiro ato, e aí talvez você gaste menos página com a introdução, com a apresentação. E aí você vai fazendo a divisão da maneira que ficar mais interessante para sua história. Cada história exige mais ou menos uma coisa, mas é interessante você pensar em matéria disso, para que você possa falar, ok, eu preciso apresentar a vila, preciso apresentar o protagonista e quem que ele é naquela vila, e precisa apresentar a pessoa que foi sequestrada pra gente se importar e a relação dos dois. Então eu preciso de uma quantidade de páginas aqui, então vamos lá. Primeira página, eu mostro a vila e tal, e o protagonista já interagindo com o personagem que vai ser sequestrado para poder mostrar a relação dos dois e tal. Eles estão fazendo alguma atividade que conversa sobre algo que dê a entender melhor quem eles são, qual a relação, algo do tipo. Beleza, em 2 páginas, por exemplo, vamos supor que eu matei isso. Na página 3, a gente mostra o início do conflito, a vila invadida, etc. Aqui a gente já tem uma página meio que de ação deles lidando com alguma coisa. A pessoa aqui é sequestrada na página 5 e na página 6 a gente tem o protagonista fazendo essa decisão. Aí, como eu falei, a gente vai desenvolvendo, acha uma pista, chega mais perto, chega mais longe, vai caçando, fazendo alguma coisa. A gente pode fazer algumas pequenas reviravoltas nesse meio do desenvolvimento. Então, vamos supor que aqui ele vai, aqui na página 9 ele já chega na pessoa que foi sequestrada. Só que aí tem um conflito, acontece alguma coisa, né, aqui ao longo da página 10 e da página 11, a ponto que na página 11, por exemplo, ele perde essa pessoa de novo. Aí aqui ele tem que voltar, e aí ele só vai achar a pessoa de novo por volta da página 14. Então a gente teve uma sensação ali de vitória aqui por volta da página 9, mas daí essa página 9 se volta numa derrota na página 11, que vai fazer ele voltar à busca, entre aspas, do zero de novo, para ter pra trama andar, que é algo que a gente chama de curva dramática, né? Que é a história não ficar ali reta, retilínea, onde tipo, o personagem vai avançando um degrauzinho de cada vez. Ele avança um degrau, aí de repente ele tomba, desce 4, e aí ele tem que correr esses 4 que ele perdeu para fazer a história ficar mais dinâmica. Tem uma aula também sobre curva dramática no Jornada do Mangaka BR, se você é aluno, vale a pena dar uma conferida lá, para entender um pouco mais na prática isso que eu estou simulando aqui, né, nesse nosso modelo. Mas de um modo geral, a lição aqui, o resumo da lição é:
entenda quais são os 3 atos da sua história, o que você precisa apresentar, o que você precisa desenvolver e o que você precisa concluir para entender quantas páginas cada uma daquelas coisas vai dar. E se te ajudar, é um exercício que eu acho legal fazer, faz um esqueminha, um diagrama desse aqui, mais ou menos ali para sua história também, e vai listando, pô, até aqui eu preciso que o personagem, sei lá, tenha feito X coisa, para que eu possa gastar 2 páginas com a ação dele fazendo isso, e até aqui eu preciso que aconteça aquele outro negócio lá. E aí você vai listando até onde pode acontecer algo, porque aí você vai conseguir entender, tipo, pera, mas eu queria apresentar não sei o que antes, e até aqui eu não vou conseguir apresentar isso. Será que tem algum lugar aqui no meio que eu consiga apresentar? Não? Então beleza, talvez eu jogue aquela apresentação pra cá, e aí isso que eu tinha feito aqui, eu vou ter que jogar pro personagem aqui. Então esse daqui vai ter que ficar pra cá, e já foi um pouco mais pra frente, então eu não vou conseguir fazer tanto a minha conclusão. E aí você vai brincando com isso antes de começar a desenhar de fato, porque daí já vai te ajudar. Quando você fizer o seu storyboard em si mesmo, você já tá um pouco, você pode se preocupar um pouco mais com os quadros, ângulos, outras coisas assim, porque um pouco da estrutura já está feita. Claro, você ainda vai ter que fazer algumas adaptações, etc, por conta dos quadros e algo do tipo, mas pelo menos você vai ter uma marcação limite ali de eu preciso fazer isso até aqui para que a história vá fluindo ali no ritmo que eu quero e que eu consiga realmente, quando chegar aqui na página 20, ela esteja concluída e eu não tenha que, por exemplo, fui fazendo uma história, fui apresentando, beleza, tudo legal, e agora eu tenho que me matar para concluir ela em três páginas. E aí você mata completamente o momento que seria de maior catarse, de maior empolgação na sua história, que é o 3º ato, que é o clímax, que é aquilo que eu expliquei aqui ao longo do vídeo. Então fica um exercício aí para você antes de começar o seu storyboard. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver interesse em participar do concurso, dá uma conferida aqui nos cards para ver o vídeo onde eu falo mais sobre os concursos, explico as regras, explico também quais são as premiações e como você faz para participar. Espero que você tenha gostado, deixa o like aqui embaixo para dar uma força pro canal e pra gente continuar fazendo vídeos assim e poder também continuar de repente promovendo outros concursos e outras coisas interessantes aí para vocês e para a comunidade de mangaka no Brasil. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!